Bom dia, boa tarde, boa noite, canal Papo de Ancestral. E aí, gente, como é que vocês estão? Desculpem os trajes, que eu acabei de passar por uma situação de trabalho aqui no terreiro, então eu estou me recompondo. O tema de hoje é mais voltado para umas situações que eu vi aqui na própria rede, né? Alguns criadores de conteúdo, que eu não vou citar nomes aqui, obviamente, para não me dar nenhum problema legal no futuro, falando de fundamento, falando de coisa que eles não aceitam, que no terreiro deles é assim, é assado. E aí me passou pela cabeça hoje falar um pouquinho de uma diferença bem clara que as pessoas não se atentam quando estão falando da religião. Fundamento e costume. Tá? Gente, fundamento é aquilo que é embasado na religião, nos conceitos da religião, na ancestralidade da religião e na raiz daquele dirigente. Né? Costume são coisas que vão sendo adotadas por aquela comunidade de santo, mas muitas vezes não tem embasamento na raiz. Eu vou dar um exemplo, né? Na Umbanda antiga, que é a Umbanda de onde eu venho, que é a M' Banda, que não é a Umbanda do Zélio, a gente tinha o conceito de transe. Hoje a gente usa o termo incorporação, a gente usa muita coisa do kardecismo para explicar, porque a gente tenta ser mais racional em relação ao processo. Mas antigamente você tinha o transe, né? Não era chamado de corporação, era o transe. O médium entrava em transe, o espírito cavalgava o seu cavalo e dava a sua consulta e fazia seus atendimentos, né? Só que o transe, o estado alterado de consciência, ele não tem um padrão. Como é que eu posso dizer isso? O meu transe, ele não é igual ao transe de outro médium. Por quê? O transe, ele depende também das características fisiológicas daquele médium. Então, por exemplo, eu tenho entidades minhas que elas trabalham em alguns momentos com o olho aberto. E tem pai de santo que diz que não pode. Que quando você abre o olho, você está passando na frente da espiritualidade. Mas quem é ele para dizer isso? Entendeu? Porque o desenvolvimento do transe, o desenvolvimento da conexão mediúnica, ele perpassa por você, conhecer seu transe e juntar e equalizar a tua relação com o teu ancestral. Isso pode te gerar situações que hoje em dia as pessoas vão dizer que é marmotagem. Por exemplo, isso antigamente já existiu. O que eu vou falar agora não é novidade, mas vai ser novidade para muita gente porque hoje em dia não é falado. Quando você está em transe mediúnico, em estado elevado de consciência, algumas características fisiológicas tuas, elas não deixam de funcionar. Tem gente que bota na cabeça, por exemplo, que o médium, quando ele está incorporado, ele não pode ter função fisiológica de urinar, porque quem está bebendo é o guia, não é o médium. Não é assim que as coisas funcionam. E os antigos sabiam disso. Tanto que os antigos ensinavam até no desenvolvimento do transe como isso deveria ser perpassado. Só que esse é segredo de linha, eu não tenho por que falar aqui.
Quando entra o kardecismo, lá em 1908, o Zélio traz a questão kardecista para dentro da Umbanda, e vamos lá, eu volto a dizer, a Umbanda não foi criada pelo Zélio, o Zélio não trouxe a Umbanda, tá? O Zélio, ele se apropriou do culto para gerar algo muito semelhante ao que os brancos da época aceitariam, tá? Não tiro a importância do Zélio para a Umbanda, mas eu digo que o Zélio, ele não inventou a Umbanda, e ele trouxe algumas coisas que eram costumes, e hoje em dia as pessoas dizem que é fundamento. Então, o que eu quero trazer com isso, com esse pequeno exemplo? Que tem vários outros que a gente pode debater e discutir. Se você colocar aí no comentário, comentar aí embaixo, a gente conversa sobre isso, tá? Eu não tenho problema nenhum em relação a isso. Nós temos que olhar para o terreiro e ver, para a comunidade santa e ver o que é fundamento e o que é costume. Porque muita coisa, hoje em dia, é um costume que foi ensinado, passou em gerações naquela raiz e virou um fundamento daquela raiz. Mas ele não é um fundamento. Por exemplo, muita gente fala que a Umbanda não tem iniciação. Está errado. Isso foi um costume do Zélio. Porque o Zélio não tinha conhecimento para fazer a iniciação de ninguém. Tá? Porque a iniciação, ela é um padrão, um fundamento antigo da Umbanda anterior a ele. É um fundamento que vem da santidade, da cabula, do calundu, que veio para Macumba e que está dentro da Umbanda. Tá? Então existe iniciação, existe processo iniciatório, existe segredo, existe... Sim, existe. É uma religião que tem fundamentos e que tem que ser estudada. E é estudando que a gente vai conseguir diferenciar o que é fundamento do que é costume. Então, olhem para os terreiros de vocês e comecem a identificar. Vão em outros terreiros e comecem a identificar o que é fundamento de verdade, o que é costume. Para vocês não caírem nessa armadilha colonizadora. Somos macumbeiros. A macumba, ela é um sistema civilizatório espiritual que tem fundamento, que tem estudo, que tem conhecimento e que tem que ser preservada, porque é uma cultura. Então vamos começar a buscar os fundamentos e parar de nos guiar pelos costumes. Boa noite, queridos. Qualquer coisa, comentem aí. Boa noite.